nós estamos estudando um pouco da Sagrada Escritura, dentro do assunto revelação de Deus. Gostaria de dizer que existe um documento muito importante chamado Dei Verbum, que quer dizer o Verbo de Deus, do Concílio Vaticano II, que explica o que é a revelação de Deus, como que Deus se revela a nós. E ele fala da importância, por exemplo, da tradição da igreja, a importância do magistério da igreja e a importância da Sagrada Escritura. Essas três bases sobre as quais a Igreja Católica se apoia. Ok? Nós não nos apoiamos somente na Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é a revelação escrita, mas existe uma revelação que não foi escrita, a igreja ensina, é a Sagrada Tradição. Aquilo tudo que chegou até nós, mas que não foi escrito, veio lá dos apóstolos, não é? E chegou até nós nesses 2000 anos em que o Espírito Santo vai guiando a igreja. Portanto, seria muito bom se você pudesse ler a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina do Concílio Vaticano II. Algumas Bíblias trazem esta Constituição no começo da Bíblia. Não é muito grande, é uma Constituição que tem aí umas 6, 7 páginas no máximo, são 26 parágrafos, a gente dá para ler bem, sem problema. E eu gostaria, já que nós estamos estudando aqui a Sagrada Escritura, eu gostaria exatamente de ler alguma coisa que o documento Dei Verbo fala sobre a Sagrada Escritura. Ele fala da inspiração divina, da Sagrada Escritura e outras coisas importantes. E uma coisa muito importante é que a Dei Verbum diz que há uma relação profunda entre a tradição e a Sagrada Escritura. No número 9 diz assim: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas. Ambas provêm da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Assim, a Sagrada Escritura é a fala de Deus enquanto é redigida sob a inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, em sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, diz aqui uma coisa muito importante: resulta assim que não é através da Escritura apenas que a igreja consegue sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas, Escritura e Sagrada Tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual sentimento de piedade e de reverência. Então você está vendo aí que a igreja dá muita importância à Sagrada Tradição e à Sagrada Escritura, e as duas estão, diz o documento assim, estreitamente conexas. E a igreja não tira os seus ensinamentos só da Sagrada Escritura, mas também da Sagrada Tradição. Por exemplo, o credo que nós rezamos, que tem 12 artigos de fé, o credo, a gente não encontra o credo na Bíblia. Então, de onde que vem o credo? De onde vem? Dos apóstolos, da tradição dos apóstolos. A gente não encontra em lugar nenhum da Bíblia, algum lugar que diga que os sacramentos são 7. Então, como é que a igreja tem certeza que os sacramentos são 7? Da Sagrada Tradição. Nenhum livro da Bíblia diz que a Bíblia tem 72 livros, nenhum livro da Bíblia tem o índice da Bíblia. Então, como é que montaram a Bíblia? Como é que constituíram a Bíblia? Quem que formou, quem que juntou esses livros, chamou isso de Bíblia? A tradição da igreja. Você entende? Então, quem berçou a Bíblia foi a tradição da igreja. Quem não acredita na tradição da igreja não pode acreditar no valor da Bíblia. É lógico, você não pode acreditar na maçã se você não acredita na macieira, não pode acreditar na laranja se você não acredita na laranjeira, tá certo? Aqui no número 10 da Dei Verbum diz assim, olha, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus confiado à igreja.
E aí diz que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, ou da Bíblia, ou da tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja. Quem é o magistério vivo da igreja? O Papa e os bispos unidos a ele, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Está aí. Então diz aqui, fica portanto claro que, segundo o sapientíssimo plano de Deus, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal maneira entrelaçados e unidos que um perde sua consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Você entendeu? Diz a igreja, fica, portanto, claro que, segundo a sabedoria de Deus, a sagrada tradição, sagrada escritura, o sagrado magistério da igreja, eles estão de tal maneira entrelaçados, unidos, que se a gente tirar um deles, o conjunto perde a consistência, tá certo? Então, é por isso que a igreja não seguia só pela Bíblia, mas pela Bíblia, pela tradição e pelo sagrado magistério. Tudo isso são palavras do Concílio Vaticano II. E a Dei Verbum explica para nós também como a Bíblia deve ser interpretada. Ele fala assim no número 12, já que Deus, na Sagrada Escritura, falou através de homens e de modo humano, deve o intérprete da Sagrada Escritura, para bem entender o que Deus nos quis transmitir, investigar atentamente o que foi que os autores sagrados de fato quiseram dar a entender. E, por suas palavras, Deus quis manifestar. Então, ele está dizendo aqui que nós precisamos estudar. É por isso que a igreja estuda teologia, paleontologia, que é o estudo dos animais fósseis antigos, estuda arqueologia, as coisas antigas das escavações, estuda as línguas antigas, porque a Bíblia foi escrita no grego, foi escrita no hebraico, tá certo? Para poder entender o que o autor sagrado quis dizer naquele tempo com aquela palavra. Não é fácil isso, né? Não é fácil isso. As palavras, com o tempo, vão mudando de significado. Você pode perceber que existe palavra nos dias de hoje que há 30, 40 anos atrás não eram faladas, não é? Então, a gente tem que saber, naquele tempo, o que aquela palavra significava. Né? Então diz aqui a Dei Verbum, para descobrir a intenção dos agiógrafos é o autor sagrado que escreveu algum livro da Bíblia, devem-se levar em conta, entre outras coisas, os gêneros literários, pois a verdade é apresentada e expressa de maneira bem diferentes nos textos de um modo ou outro, históricos ou proféticos ou poéticos, bem como em outras modalidades de expressão. Então, são os gêneros literários que nós temos que compreender como é que eles eram usados. O gênero apocalíptico, o gênero poético, o gênero, tipo assim, histórico. Ora, é preciso que o intérprete pesquise o sentido que, em determinadas circunstâncias, o autor sagrado, conforme a situação de seu tempo e de sua cultura, quis exprimir e exprimiu por meio de gêneros literários que então estavam em uso. Pois, para corretamente entender aquilo que o autor sagrado teve a intenção de afirmar por escrito, é necessário levar devidamente em conta tanto as nossas maneiras comuns e espontâneas de pensar, falar e contar, as quais já eram comuns no tempo dos escritores da Bíblia, como a que costumavam empregar-se no intercâmbio humano daquelas eras. Então, o que está dizendo aqui o documento Dei Verbum? A gente precisa conhecer como é que era o linguajar daquele povo naquele tempo. Como é que eles conversavam, como é que eles proseavam, né? Como nós dizemos hoje. Para saber como é que eles escreveram e o que significa aquilo que eles escreveram. Entende? É por isso que São Pedro fala lá na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 16, que nós não podemos sair querendo interpretar a Bíblia aí naquelas coisas difíceis a nosso bel prazer. Como Lutero quis, né? Cada um
faz um livre exame da Bíblia. O que é isso? O que é isso? É preciso ter estudo, é preciso ter aquela ciência que a igreja chama de exegese. Exegese bíblica é a pessoa que se aprofunda na Bíblia, nas línguas antigas, na arqueologia, na paleontologia, na história antiga, para entender o que o autor sagrado quis dizer lá com aquela palavra, com aquele conto, com aquela poesia, entende? Por isso que o magistério da igreja tem que ser a nossa guia. Nós não podemos querer sair interpretando as coisas apenas da nossa vontade. Claro que muita coisa tem entendimento fácil na Bíblia, a gente deve ler, deve estudar, deve rezar, deve meditar a Bíblia sempre. Mas havendo dúvida, a pergunta é essa: o que a igreja ensina sobre isso? Qual é a interpretação que o magistério da igreja dá sobre isso? Assim, a gente se torna um bom cristão e a gente não sai do caminho da verdade.